Você já não faz parte desta família, gritou o meu sogro. Mas 5 minutos depois, tudo mudou. O silêncio dentro da sala do tribunal era tão pesado que até o som da caneta da juíza parecia ecoar pelas paredes. Eu mantinha as mãos pousadas sobre a mesa, mas por dentro sentia o coração bater com tanta força que parecia querer escapar do peito. Depois de 7 anos de casamento, tudo terminava ali. Miguel nem sequer olhava para mim. Assinou os papéis do divórcio como quem assinava um recibo qualquer. Sem emoção, sem arrependimento, sem dizer uma única palavra. A juíza respirou fundo. Está oficialmente decretado o divórcio. Foi nesse instante que ouvi uma gargalhada atrás de mim. Conhecia aquela voz demasiado bem. Virei-me lentamente. Ricardo Duarte, o meu ex-sogro, um dos empresários mais conhecidos de Lisboa. O homem que sempre dizia que eu nunca seria suficientemente boa para o apelido Duarte. Ele aproximou-se devagar com um sorriso de desprezo. Olhou-me dos pés à cabeça como se eu fosse uma estranha. Depois apontou para a porta do tribunal. A sua voz ecoou pelo corredor inteiro. Já não fazes parte desta família. Nunca mais ponhas os pés na minha casa. Todos pararam. Advogados, funcionários, clientes. Até os seguranças olharam para nós. Ricardo parecia satisfeito. Achava que tinha vencido. Miguel limitava-se a observar tudo em silêncio. Nem sequer tentou impedir o pai. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Eu sorri. Não uma lágrima. Não um grito. Apenas um sorriso tranquilo. Ricardo franziu o sobrolho. Ainda te ris? Olhei diretamente para ele. Depois para Miguel. Respirei fundo. Senhor Duarte, a minha voz era calma. Antes de me mandar embora, talvez devesse confirmar quem é o verdadeiro proprietário da Duarte Capital. O sorriso dele desapareceu. Miguel soltou uma pequena gargalhada. Sofia, já chega de fantasias. Olhei para ele. Tens a certeza? Ele cruzou os braços. Absoluta. Sorri outra vez. Peguei no telemóvel. Carreguei apenas num botão. 5 segundos depois, o telefone de Ricardo começou a tocar. Ele olhou para o ecrã. Era o diretor jurídico da empresa. Atendeu irritado. O que é agora? Do outro lado ouviu-se apenas uma frase. A cor desapareceu do rosto dele. Os olhos abriram-se completamente. As mãos começaram a tremer. Isso é impossível. Miguel deixou imediatamente de sorrir. Pai? Ricardo nem respondeu. Continuava imóvel. O advogado aproximou-se dele. Senhor Duarte, há um problema gravíssimo. Nesse instante, perceberam que eu nunca tinha perdido. Eu apenas tinha esperado pelo momento certo. 7 anos antes, quando conheci Miguel Duarte, trabalhava como arquiteta em Lisboa. Nunca me interessei pelo dinheiro dele. Aliás, demorei semanas a descobrir que era filho de Ricardo Duarte. Para mim era apenas um homem simpático, engraçado, educado. Apaixonamo-nos rapidamente, mas bastou conhecer a família dele para perceber que nunca seria aceite. A primeira vez que entrei na mansão Duarte, a mãe de Miguel olhou para mim e perguntou: A tua família tem empresas? Sorri. Não. Então propriedades? Também não. Ela olhou para Ricardo. Os dois trocaram um sorriso discreto. Foi nesse dia que percebi. Para eles, eu era pobre, e isso bastava para nunca ser digna daquela família. Mesmo assim, casei com Miguel. Porque ele prometeu uma coisa. Nunca deixarei que ninguém te trate abaixo de mim. Acreditei. Foi o maior erro da minha vida. Durante os primeiros 2 anos, tudo parecia perfeito. Mas depois, Miguel começou a mudar. Passava cada vez mais tempo com o pai. Começou a repetir exatamente as mesmas frases. O meu pai acha que deves deixar de trabalhar. O meu pai diz que uma mulher deve apoiar o marido. O meu pai pensa que não percebes de negócios. Pouco a pouco, Miguel deixou de ser o homem por quem me apaixonei. Transformou-se numa cópia do pai. E Ricardo adorava isso. Humilhava-me em todos os jantares. Ainda trabalhas? Ainda conduzes esse carro velho? Nunca aprendeste a vestir-te como uma senhora Duarte? Eu sorria. Sempre. Nunca respondia. Eles confundiam silêncio com fraqueza. Não sabiam que eu aprendia alguma coisa em cada jantar. Observava. Escutava. Memorizava. Principalmente quando falavam de negócios. Pensavam que eu não entendia nada. Mas entendia tudo. Muito mais do que imaginavam. Um dia, Ricardo convidou Miguel para trabalhar definitivamente na empresa da família. Foi aí que tudo começou. Miguel passou a chegar tarde. A esconder o telemóvel. A cancelar viagens. A esquecer aniversários. Até que certa noite, recebi uma mensagem anônima. Tinha apenas uma fotografia. Miguel, abraçado a outra mulher. Dentro do escritório, olhei para aquela imagem durante vários minutos. Não chorei. Não fiz escândalo. Limitei-me a guardar a fotografia.
Na manhã seguinte, preparei-lhe o pequeno almoço como sempre. Beijei-o, sorri e desejei-lhe um bom dia. Ele nunca percebeu que naquele momento eu já tinha começado a preparar a minha vingança. Se gosta de histórias de vingança como esta, subscreva o canal para não perder as próximas. Agora vamos continuar. Sentei-me no carro durante quase 20 minutos sem ligar o motor. Olhava para a fotografia de Miguel com a outra mulher. Não sentia vontade de gritar, nem de chorar. Havia apenas uma pergunta na minha cabeça. Há quanto tempo me estavam a enganar? Apaguei o ecrã do telemóvel. Respirei fundo. Naquele instante prometi a mim própria uma única coisa. Nunca lhes daria o prazer de me ver destruída. Se queriam uma guerra, iam tê-la. Mas seria uma guerra silenciosa. Uma guerra onde eles só perceberiam que tinham perdido quando já fosse tarde demais. Nas semanas seguintes continuei exatamente igual. Preparava o pequeno almoço. Perguntava a Miguel como tinha corrido o dia. Sorria nos jantares de família. Ricardo continuava a humilhar-me sempre que podia. Sofia, ainda trabalhas naquele pequeno gabinete de arquitetura? Sim. Que desperdício de tempo. Todos riam. Até Miguel. Foi nessa noite que percebi que já não estava casada com o homem que amava. Estava casada com o filho de Ricardo Duarte. E isso fazia toda a diferença. Poucos dias depois, fui ao escritório da empresa para entregar alguns documentos relacionados com um projeto imobiliário. Enquanto esperava na recepção, ouvi 2 administradores conversarem. A Duarte Capital está prestes a fechar o maior negócio dos últimos 20 anos. Se isto correr mal, a empresa pode perder milhões. Fingi não ouvir, mas memorizei cada palavra. Quando saí do edifício, encontrei Henrique, um antigo professor da universidade. Hoje era advogado especializado em direito empresarial. Sofia? Sorriu ao reconhecer-me. Há quanto tempo? Tomamos um café. Conversamos sobre o trabalho. Depois ele perguntou algo inesperado. Ainda colaboras com a Duarte Capital? Olhei para ele. Muito pouco. Henrique baixou a voz. Tem cuidado. Há rumores de que existem problemas internos muito graves naquela empresa. Aquilo despertou imediatamente a minha curiosidade. Nos meses seguintes, comecei discretamente a investigar. Não por vingança, mas porque queria proteger-me. Descobri que Ricardo tinha criado dezenas de empresas satélite. Movia dinheiro entre elas. Comprava imóveis através de sociedades diferentes. Tudo parecia legal, mas era um labirinto financeiro. Quanto mais investigava, mais perguntas surgiam. E havia uma pessoa que aparecia em quase todos os documentos. Miguel. Ele assinava praticamente tudo sem ler. Confiava cegamente no pai. Isso podia destruir-lhe a vida. Mesmo depois da traição, não consegui deixar de sentir pena dele. Mas essa pena desapareceu poucos dias depois. Era o aniversário de Ricardo. A mansão estava cheia de empresários, políticos, jornalistas. Quando entrei, ouvi uma voz atrás de mim. Era Cláudia, a mulher que aparecia abraçada a Miguel na fotografia. Ela usava um vestido vermelho. Segurava o braço dele como se fosse sua esposa. Miguel nem sequer demonstrou vergonha. Ricardo bateu com o copo na mesa para chamar a atenção. Todos fizeram silêncio. Ele levantou-se. Sorriu. Depois olhou diretamente para mim. Quero agradecer a minha verdadeira família. Fez uma pausa. Não-se também as pessoas que finalmente perceberam quando já não pertencem a este lugar. Alguns convidados olharam para mim. Outros desviaram os olhos. Miguel não disse absolutamente nada. Cláudia sorriu. Aquela foi a maior humilhação da minha vida. Levantei-me. Peguei na mala. Antes de sair, ouvi Ricardo dizer em voz alta. Há pessoas que entram nesta família por sorte. E saem exatamente como entraram. Sem nada. Continuei a caminhar. Mas por dentro, acabara de tomar a decisão definitiva. O divórcio seria apenas o começo. Na manhã seguinte, procurei Henrique. Entreguei-lhe todos os documentos que tinha reunido. Ele passou quase 2 horas a analisá-los. Quando terminou, fechou a pasta lentamente. Olhou para mim em silêncio. Depois perguntou. Sofia, tens noção do que tens aqui? Não completamente. Henrique respirou fundo. Se estes documentos forem autênticos, Ricardo Duarte escondeu informação importante até dos próprios administradores. Fiquei imóvel. Isso significa o quê? Significa que alguém pode perder o controle da empresa muito mais depressa do que imagina. Foi a primeira vez que sorri de verdade desde a traição, mas ainda não era suficiente. Eu não queria destruir uma empresa construída por centenas de trabalhadores inocentes. Queria apenas que Ricardo enfrentasse as consequências das próprias escolhas e que Miguel finalmente percebesse quem tinha escolhido seguir. Os meses passaram. Miguel pediu oficialmente o divórcio. Nem tentou salvar o casamento. Nem pediu desculpa. Apenas enviou os papéis através do advogado. Assinei tudo sem discutir.
sem exigir dinheiro, sem pedir a casa, sem pedir compensações. Ricardo ficou radiante. Estás a ver? Ela percebeu finalmente o lugar dela. Eles acreditavam que eu desistira. Mas enquanto comemoravam, Henrique e a sua equipa trabalhavam silenciosamente. Cada documento era analisado. Cada assinatura era confirmada. Cada contrato escondia um detalhe novo. Até que numa sexta-feira à noite, Henrique telefonou-me. A voz dele estava diferente. Muito séria. Sofia... Sim? Encontramos aquilo que procurávamos. O meu coração acelerou. O quê? Ele fez uma pequena pausa. A pessoa que realmente controla a Duarte Capital não é quem Ricardo pensa. Fechei os olhos. Sorri. Finalmente, todas as peças do puzzle começavam a encaixar. E faltavam apenas 5 minutos para a vida da família Duarte mudar para sempre. A chamada de Henrique ficou a ecoar na minha cabeça durante toda a noite. A pessoa que realmente controla a Duarte Capital não é quem Ricardo pensa. Olhei para ele em silêncio. Explica-me tudo. Henrique abriu uma pasta grossa, cheia de contratos, certidões e atas de reuniões. Ricardo sempre acreditou que controlava 100% da empresa. Mas há 7 anos, quando decidiram expandir a Duarte Capital para novos investimentos imobiliários, criaram uma holding, Francia Testa. Eu lembro-me dessa época. Henrique sorriu. Claro que lembras. Porque foste tu quem desenhou o projeto do primeiro grande empreendimento. Continuei sem perceber. Ele puxou um documento e colocou-o à minha frente. Lê a última página. Peguei no contrato. Os meus olhos pararam imediatamente numa cláusula. Qualquer sócio estratégico, responsável pelo desenvolvimento inicial, terá direito a uma participação preferencial convertível? Olhei para Henrique. Ele acenou com a cabeça. Ricardo nunca leu essa cláusula até o fim. O meu coração acelerou. Estás a dizer que... Sim. Segundo os documentos, tu não eras apenas uma arquiteta contratada. Eras oficialmente uma parceira estratégica. Por indicação do próprio Ricardo. Ele assinou tudo porque queria fechar o negócio rapidamente. Nunca imaginou que essa participação pudesse crescer ao longo dos anos. Henrique respirou fundo. Mas cresceu. Muito. Passei horas a rever documentos. Cada assinatura. Cada alteração de capital. Cada investimento. Tudo era legal. Tudo tinha sido aprovado. E, ironicamente, tinha sido Ricardo quem autorizara quase todas aquelas mudanças. A arrogância dele fizera-o acreditar que ninguém seria inteligente o suficiente para perceber o que estava escrito. Estava enganado. Na semana seguinte chegou a convocatória. A administração da Duarte Capital iria reunir-se. Ricardo preparava-se para anunciar Miguel como novo diretor executivo. Toda a imprensa econômica de Lisboa estaria presente. Era o momento perfeito. Mas ainda faltava o divórcio. Henrique olhou para mim. Tens a certeza de que queres esperar? Sorri. Quero. Eles precisam de acreditar que venceram. Só assim a queda será completa. Chegou finalmente o dia da audiência. Miguel apareceu impecavelmente vestido. Nem sequer me cumprimentou. Cláudia estava sentada algumas filas atrás. Ricardo entrou com o mesmo ar de superioridade de sempre. Quando a juíza declarou oficialmente terminado o casamento, tudo aconteceu exatamente como eu imaginava. Ricardo levantou-se. Apontou para a porta. Já não fazes parte desta família. Nunca mais ponhas os pés na minha casa. Algumas pessoas olharam para mim com pena. Outras sorriram discretamente. Achavam que eu tinha perdido tudo. Mas ninguém sabia que naquele momento, Henrique já se encontrava no edifício da Duarte Capital, com todos os documentos preparados. Sorri para Ricardo. Apenas isso. Nada mais. Ele ficou irritado. Ainda tens coragem para sorrir? Olhei diretamente para ele. Senhor Duarte, antes de me mandar embora, talvez devesse atender o telefone, como se o destino tivesse esperado exatamente por aquele instante. O telemóvel dele começou a tocar. Era o diretor jurídico. Ricardo atendeu sem imaginar o que estava prestes a ouvir. Nos primeiros segundos ainda respondeu com arrogância. Resolva isso sozinho. Mas, de repente, o silêncio. A expressão dele mudou completamente. Como? Impossível. Miguel aproximou-se. Pai! O que aconteceu? Ricardo afastou o telefone lentamente. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos segundos. Convocaram uma assembleia extraordinária. Miguel riu-se. E qual é o problema? Ricardo olhou para o filho. Pela primeira vez, sem qualquer resposta. Pouco depois chegamos ao edifício da empresa. Os jornalistas já estavam à porta. As câmaras transmitiam tudo em direto. Os administradores encontravam-se reunidos na grande sala de reuniões. Assim que entrei, todos se levantaram. Miguel olhou em volta confuso. Por que é que ela está aqui?
Um dos administradores respondeu calmamente. Porque a doutora Sofia Almeida foi oficialmente convocada como acionista. Miguel ficou imóvel. Acionista? Ricardo bateu com a mão na mesa. Isto é um absurdo. Henrique colocou uma pasta à frente dele. Não é um absurdo. São documentos registrados há 7 anos. Pode confirmar cada assinatura. Ricardo começou a folhear as páginas. Cada folha parecia tirar-lhe a respiração. No canto inferior de quase todos os contratos, aparecia a própria assinatura dele. Durante anos tinha acreditado que Sofia apenas observava, mas ela estudava. Aprendia. Guardava cópias. Protegia-se. Nunca tentou destruir a empresa. Limitou-se a conhecer os seus direitos. E agora? Esses direitos valiam milhões. Miguel virou-se para mim. A voz dele tremia. Por que nunca me disseste isto? Olhei para ele durante alguns segundos. Por que nunca perguntaste? Preferiste acreditar no teu pai. Preferiste ouvir quem me humilhava todos os dias. Agora é tarde. O presidente independente do conselho levantou-se. Vamos iniciar a votação. Ricardo interrompeu imediatamente. Eu continuo a controlar esta empresa. Henrique respondeu com serenidade. Já não. Após a conversão prevista nos contratos e a reorganização aprovada no último trimestre, a doutora Sofia Almeida tornou-se a maior acionista individual da Duarte Capital. O silêncio instalou-se. Ninguém conseguia acreditar. Miguel deixou cair a caneta. Cláudia, que tinha acabado de entrar, ficou completamente pálida. Ricardo respirava com dificuldade. Pela primeira vez na vida, o homem que sempre controlara tudo percebeu que tinha perdido o controlo. E o momento mais inesperado ainda estava para acontecer. O silêncio dentro da sala era absoluto. Nem os jornalistas que observavam tudo através da parede de vidro conseguiam desviar os olhos. Ricardo Duarte permanecia sentado, completamente imóvel. Durante décadas, aquela cadeira simbolizara o seu poder. Naquele instante, parecia apenas um homem derrotado. O presidente do conselho respirou fundo. Vamos proceder à votação. Ricardo levantou-se de repente. Não reconheço esta reunião. Henrique respondeu com calma. Pode não reconhecer, mas ela é totalmente legal. Todos os acionistas receberam a convocatória dentro do prazo previsto. Todos os documentos foram registrados. Todos os votos serão válidos. Ricardo olhou desesperadamente para Miguel. Diz alguma coisa! Miguel tentou falar, mas percebeu que ninguém o estava a ouvir. Pela primeira vez, o apelido Duarte deixara de abrir portas. A votação começou. 1 a 1. Os administradores levantavam a mão. A favor. A favor. A favor. Ricardo olhava incrédulo. Alguns daqueles homens trabalhavam com ele há mais de 20 anos. Mesmo assim, votavam contra ele. Quando a contagem terminou, o presidente anunciou. Por decisão da maioria dos acionistas, o senhor Ricardo Duarte é destituído do cargo de presidente. Executivo da Duarte Capital. Ninguém respirava. Ricardo fechou lentamente os olhos. Depois veio a segunda votação. Próximo ponto da ordem de trabalhos. Nomeação da nova presidente executiva. O presidente sorriu. A única candidatura apresentada é a da doutora Sofia Almeida. Todos voltaram a votar. Resultado: unanimidade. O presidente aproximou-se de mim. Estendeu-me a mão. Parabéns, senhora presidente. Durante alguns segundos, ninguém disse absolutamente nada. Miguel aproximou-se lentamente. Os olhos estavam cheios de arrependimento. Sofia, eu cometi um erro. Olhei para ele. Durante 7 anos esperei ouvir aquelas palavras. E quando finalmente chegaram, já não significavam nada. Não, Miguel. Tu não cometeste um erro. Fizeste escolhas. Todos os dias. Escolheste acreditar nas mentiras. Escolheste rir quando eu era humilhada. Escolheste o conforto em vez da verdade. Agora, vive com essas escolhas. Miguel baixou a cabeça. Sabia que não havia resposta. Cláudia tentou aproximar-se. Sofia, eu... Interrompia. Não precisas de explicar. Quando uma relação começa com uma traição, normalmente termina da mesma forma. Ela ficou sem palavras. Dias depois descobri que Miguel e Cláudia tinham terminado. A confiança nunca existira entre eles. Ricardo saiu da sala sem dizer uma única palavra. Mas antes de entrar no elevador, parou. Olhou para trás. Durante anos eu tinha esperado por um pedido de desculpa. Ele nunca chegou. Em vez disso, Ricardo disse apenas: Nunca pensei que fosses capaz. Sorri calmamente. Esse foi sempre o seu maior problema. Nunca acreditou em ninguém. Além de si próprio. As portas do elevador fecharam-se. E pela última vez, Ricardo Duarte desapareceu da empresa que ele próprio perdera. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. Ao contrário do que muitos esperavam,
Eu não despedi centenas de trabalhadores, nem procurei vingança contra funcionários inocentes. Pelo contrário, mantive toda a equipa competente. Reestruturei a empresa. Acabei com contratos injustos. Investi nos colaboradores. Os resultados começaram a aparecer rapidamente. Pela primeira vez em muitos anos, a Duarte Capital voltou a crescer de forma transparente. Os jornais econômicos publicavam títulos como "A empresa que renasceu depois da mudança de liderança". Mas o que mais me orgulhava era ouvir funcionários dizerem: "Agora temos finalmente uma líder que nos respeita". Numa tarde de primavera, recebi uma carta. Era da Miguel, escrita à mão. Pedia perdão, dizia que passara meses a fazer terapia, que finalmente percebera a influência que o pai tivera sobre toda a sua vida. No final escreveu apenas: "Perdi a única pessoa que realmente me amava". Dobrei a carta. Guardei-a numa gaveta. Não por amor, mas porque o perdão não exige um recomeço. Às vezes, perdoar significa apenas deixar o passado onde ele pertence. Um ano depois, a Duarte Capital organizou um grande evento para celebrar os melhores resultados da sua história. Centenas de convidados, empresários, investidores, jornalistas. Quando subi ao palco, as luzes iluminaram toda a sala. Olhei para a primeira fila. Lá estava Ricardo, muito mais velho, sem a arrogância de antigamente. Ao lado dele, Miguel. Nenhum dos dois tinha sido convidado como administrador. Eram apenas convidados, como qualquer outra pessoa. Peguei no microfone, sorri, e disse apenas: "O verdadeiro poder nunca está em humilhar alguém. Está em levantar-se depois de ser humilhado". A sala inteira levantou-se para aplaudir. Vi Ricardo baixar os olhos. Miguel também. Naquele momento percebi uma coisa. A minha maior vingança nunca foi tornar-me dona da empresa. Foi provar que eles estavam errados sobre quem eu era. Porque o sucesso conquistado com dignidade vale muito mais do que qualquer vitória conquistada pela arrogância.